A gente se preocupa tanto em ensinar os nossos filhos a ler, a escrever, a fazer contas, mas a gente às vezes acaba esquecendo de ensiná-los a como lidar com as emoções. Mas e se eu te disser que aprender a lidar com as emoções é tão ou mais importante do que fazer contas, do que um boletim escolar? E hoje eu vou te explicar por que a educação emocional não é só uma modinha, não é só uma frescura, é algo realmente importante, algo necessário para a vida da criança. Para quem está chegando agora, eu sou Alessandra Ueda, psicóloga educadora parental, e nesse vídeo eu quero te ajudar a ensinar as emoções, como isso pode transformar a vida do seu filho. Mas tá, o que é então educação emocional? Nada mais é do que a gente ensinar a criança a nomear, a lidar com as emoções, a lidar com o que ela está sentindo ali. Não é natural da gente aprender a controlar a raiva, a lidar sozinho com a frustração, com medo, com tristeza, né? Isso a gente vai aprendendo, isso a gente vai sabendo lidar no nosso dia a dia, conforme a gente vai convivendo com outras pessoas, conforme as coisas vão acontecendo e a gente vai vendo resultados que vão surgindo ali, as consequências de tudo que a gente está fazendo, né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente ensina os nossos filhos a escovarem os dentes, do mesmo jeito que a gente ensina os nossos filhos a cuidar do corpo, é muito importante a gente ensiná-los também a cuidar da mente. Por quê? Uma criança que não consegue lidar com o que ela está sentindo, que não consegue lidar com as suas próprias emoções, fazer com que essas emoções elas dominem o comportamento, as ações, a forma dessa criança ser. E isso é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado quando a emoção domina a razão. E quando as emoções dessa criança estão desreguladas, né? Quando a criança ela está emocionalmente impactada ali, ela pode ter muitas explosões de raivas, ela pode ter problemas de relacionamento, problemas de convivência, ela pode ter dificuldade de aprendizagem, uma baixa autoestima, porque o desenvolvimento emocional ele impacta diretamente o desenvolvimento escolar dessa criança e as relações sociais dela. Então, por exemplo, crianças que estão ali muito ansiosas, com muita raiva, elas dificilmente vão conseguir interagir de uma forma mais saudável com os coleguinhas, com as pessoas ao redor dela. Então, uma criança que está muito ansiosa, muito agitada ali, ela não consegue lidar com a ansiedade dela, com a frustração, com algum medo ali, por exemplo, ela não vai conseguir prestar atenção no que o professor está falando. Ou ela pode começar a desenvolver algumas doenças psicossomáticas, como ter dor de barriga, alegar que está com dor de cabeça antes de uma semana de prova e não conseguir ir para o teste, para o exame. Vai ter alguma coisa diferente na escola, ela começar a passar mal. Então, por isso que lidar com as emoções, aprender a lidar com essas emoções é muito importante. E ao contrário disso, né, quando as crianças elas já estão emocionalmente educadas, quando elas estão aprendendo a lidar com as suas emoções, você percebe que elas são muito mais resilientes, elas são muito mais empáticas, são mais seguras para resolver problemas. São aquelas crianças que não têm tanto medo de interagir com os outros, não têm tanto medo de se expor em sala de aula para perguntar, para tirar dúvidas quando ela sente que ela não está entendendo ali a explicação do professor. Então você percebe o quanto que quando a gente ensina as emoções para o nosso filho, a gente está ensinando realmente ele a lidar, a viver na vida real. Então é muito importante mesmo a gente trabalhar as emoções com os nossos filhos. Como que a gente pode então ensinar dentro de casa sobre as emoções? Primeiro, dê nome aos sentimentos do dia a dia do seu filho. Então se você perceber ali que ele está ansioso, que ele está triste, que ele está feliz com alguma coisa, fale sobre isso. Nossa, eu percebi que você chegou animado da escola hoje, né? Que você está feliz. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que você pode me contar? Ou a criança está triste ali, olha, aconteceu alguma coisa que te deixou triste? Você me parece triste, você me parece chateado com alguma coisa. Então vai explicando, vai nomeando o que você está percebendo ali com seu filho para ele começar a entender e a reconhecer o que ele está sentindo ali. Olha, me parece que é isso, parece que é aquilo. Você quer falar sobre isso? Outro ponto muito importante também, a gente validar, a gente respeitar esse sentimento da criança. Então não chegue julgando, não chegue ridicularizando, não chegue criticando o seu filho. Ouça o que ele tem para te dizer, né? Tenha uma escutativa, sem julgamento, sem crítica, para que ele realmente consiga se expressar ali, para que ele realmente consiga falar sobre o que ele está sentindo e inclusive ter confiança de falar isso com você. Então aproveite essa oportunidade que você tem para se conectar com ele, para entender como ele está se sentindo, como ele pensa, por que ele está agindo daquela forma. Se for uma criança menorzinha, aproveite para usar brincadeiras com histórias, com jogos, né? Use atividades mais lúdicas, mais divertidas para trabalhar essas emoções também. Uma coisa que eu gosto muito de fazer em terapia é colocar situações, é usar cartinhas terapêuticas com a criança, né? Usando simulações de situações reais para trabalhar essas emoções. Então, por exemplo, colocar para a criança, ó, imagine que você está ali com
coleguinha, com um amigo, e ele pega o seu brinquedo favorito sem te pedir, ou acontece de alguém puxar alguma coisa da sua mão e derrubar e você queria muito e quebrar, como que você se sente nessa situação? E depois trabalhar como que a criança reage, tentar explicar para ela como ela poderia estar reagindo, como ela poderia estar conversando. Então são formas terapêuticas, são formas mais lúdicas, são formas mais conectadas, né, que a gente pode estar trabalhando com a criança e ajudando ela a lidar com as suas emoções. Outro ponto também muito importante aqui é a gente modelar essa regulação emocional. Em que sentido? O que a gente faz é tão importante e até mais importante do que a gente fala para a criança. Então, se você está falando para ela, se você está ensinando ela a não gritar quando ela está irritada, evite gritar também quando você estiver irritado. Não adianta você falar para a criança, para de gritar gritando, sabe? Pare de agredir agredindo, né? Você não pode bater no seu irmão por causa disso. Quando você, pai, vai chamar a atenção da criança, você dá um tabef na criança. Então, a modelagem, o que a gente está fazendo, o exemplo dos pais é muito importante nesse momento, na hora que a gente está ensinando a criança a lidar com as emoções dela. E claro, gente, a educação emocional não é uma fase, não é uma coisa assim de tendência, é algo importante para a vida. Assim como a educação escolar, né, que a gente tanto preza que os nossos filhos tenham, é importante a gente também ter uma educação emocional, né, porque isso vai ajudá-los a enfrentar os desafios da vida, vai ajudá-los a enfrentar o cotidiano, vai ajudá-los a lidar com frustrações, com situações de medos, com situações inusitadas que podem surgir na vida deles. Você educar emocionalmente seu filho, você está criando uma base para que seus filhos cresçam adultos mais saudáveis, mais conscientes, né, mais empáticos, com menos doenças psicossomáticas e menos dificuldades de relacionamento ou dificuldades emocionais. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, se te ajudou, se você gostou, compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse assunto e eu te espero então no nosso próximo encontro. Beijos, até mais!